Fala, meus queridos! Professor Adilson aqui para mais uma aulinha de geografia. Na nossa aula de hoje não teremos aí a minha filmagem devido a alguns problemas técnicos aqui no meu equipamento, mas isso não impede que a nossa aula aconteça. Hoje a gente dá continuidade aos nossos estudos sobre as regiões do Brasil e vamos aqui falar alguns aspectos, algumas características sobre a região centro-oeste do território brasileiro. A região centro-oeste ela é formada por 4 unidades de federação. São elas: Distrito Federal, os estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, galera. O Distrito Federal, para a gente já desconstruir, o Distrito Federal ele não é um estado e nem possui municípios. Se ele não é um estado, ele não tem municípios. Ele é um território autônomo composto por 30 regiões administrativas, que são chamadas cidades satélites. E Brasília não é uma delas. Brasília é a capital federal e é a sede do governo do Distrito Federal. Só para a gente já estar desconstruindo isso daí, para a galera não confundir Distrito Federal com Estado. Aí tem a região centro-oeste em destaque no nosso mapa, os três grandes estados da região centro-oeste, e o destaque ali no quadradinho para o Distrito Federal. Alguns dados aí sobre a região centro-oeste do Brasil, dados esses fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, E todos esses dados são dados bem recentes, são dados do ano de 2019. Área territorial de aproximadamente 1,6 milhão de quilômetros quadrados, faz com que o centro-oeste do Brasil seja composto por cerca de 19% do território brasileiro. Uma população estimada de cerca de 16 milhões de habitantes e uma renda per capita domiciliar. O que significa isso? Renda familiar por pessoa de cerca de R$ 1.727, o que colocaria o Distrito Federal com uma renda per capita considerada alta para os padrões brasileiros. Quando fizemos a aula sobre o Nordeste, a renda per capita do Nordeste é de cerca de R$ 800. Porém, no Distrito Federal, a gente também encontra as maiores diferenças socioeconômicas do Brasil. Você tem uma população com uma quantidade de dinheiro muito alta e você tem uma população muito grande com uma quantidade de dinheiro muito baixa, galera. Essa renda per capita ela não representa a realidade da população da região centro-oeste do Brasil. Com uma densidade demográfica de cerca de 11 habitantes por quilômetro quadrado, e um IDH considerado de médio para alto, um IDH de 0,753. Falando um pouco sobre a natureza, alguns aspectos naturais da região centro-oeste, o relevo do centro-oeste é caracterizado pelo Planalto Central. A principal paisagem do centro-oeste brasileiro é as regiões de planaltos, formadas por chapadas, que são esses tabuleiros altos aí, com o topo mais plano. São áreas mais altas, bem erodidas, com uma área muito plana na parte do topo dela. E as principais, as mais famosas, as que geram muito turismo para a região, a Chapada dos Guimarães e a Chapada dos Veadeiros, galera, que são pontos turísticos muito visitados nessa região. E você tem no Mato Grosso a planície do Pantanal, com baixas altitudes e que são inundadas, formando uma paisagem diferente de toda a região centro-oeste. Você tem uma área de planície imundável ali, que é considerada hoje também um patrimônio da humanidade, o Pantanal mato-grossense. Outra paisagem que atrai muitos turistas para a região. Tratando aí sobre o clima da região, rapaziada. O clima da região centro-oeste do Brasil, ele é o clima tropical, o clima central do território brasileiro. Ele é quente e chuvoso, está presente nos 3 estados da região, e a característica que marca esse clima é a presença de um verão muito chuvoso entre os meses de outubro a abril e um inverno muito seco. Você pode ver aí no nosso climograma, que é o nosso gráfico que representa o clima, que os meses entre maio e setembro, você pode ver que as barrinhas azuis elas são menores, o que representa uma quantidade menor de chuva, Como disse aí, um inverno mais seco. E todo o restante do ano você pode ver essas barrinhas de chuva maiores, o que representa uma grande quantidade de precipitação. Algumas características desse clima são as temperaturas elevadas,
o alto índice pluviométrico, né, no verão chove muito nessa região, e você tem 2 estações do ano bem definidas, que é a estação seca e a estação chuvosa. Não tem como falar do centro-oeste brasileiro sem falar do Cerrado, né, que é o segundo maior bioma da América do Sul. Nós, quando estudamos lá os domínios morfoclimáticos do Brasil, nos aprofundamos aí no estudo do Cerrado. Ele possui uma grande biodiversidade, a biodiversidade, a quantidade de formas de vida distintas no Cerrado brasileiro, no Cerrado como um todo, ela é muito grande, galera. O Cerrado é o nome dado às savanas brasileiras, caracterizadas aí por árvores baixas, vocês podem ver na imagem. São árvores que não são muito altas, você vê muitos arbustos e esse grande tapete de grama, né, que a gente chama de gramíneas. Essa é a paisagem do Cerrado brasileiro. A fauna do Cerrado, como eu disse, ela é extremamente grande, extremamente diversa. Você tem uma quantidade muito grande de espécies animais que vivem nesse ambiente. Segundo o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, Meio Ambiente do Brasil, existem cerca de 200 tipos de mamíferos, 830 espécies distintas de árvores, 180 espécies distintas de répteis, anfíbios e mais de 1.200 espécies de peixes, galera, que vivem exclusivamente aí, que são encontrados no Cerrado brasileiro. O problema do Cerrado brasileiro, né, são as ameaças que vêm ocorrendo sobre esse bioma, principalmente causadas aí pela ação humana. A ação humana é incentivada pelo capitalismo, né? O aumento das cidades, o avanço da agropecuária sobre o que a gente chama de fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola, galera? Fronteira agrícola é quando uma área de cultivo, de agropecuária, começa a invadir uma área natural. Ou seja, as grandes fazendas, elas começam a se apropriar de territórios dentro do cerrado. Eles querem limpar o cerrado para implementar a plantação de soja, querem limpar o cerrado para poder colocar o gado. E essas são algumas das principais ameaças. Também podemos incluir as queimadas, né, que é o que a nossa imagem está representando, a poluição, a caça desenfreada de espécies animais e a pesca, né, sem regulamentação. A hidrografia, né? Hidrografia são as águas. O centro-oeste do Brasil possui 3 bacias hidrográficas distintas. A bacia Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraguai e resíduos, né, da bacia amazônica. A economia do Cerrado, ela inicialmente, né, durante o processo de ocupação do território, ela é baseada no garimpo. As pessoas iam para lá para garimpar metais preciosos. Mas hoje, atualmente, o centro-oeste brasileiro tem como característica o setor primário, que são a agricultura e a pecuária extremamente desenvolvida nessa região. Primeiro aí vamos falar sobre a agricultura, né? A região centro-oeste, a agricultura comercial, ela é praticada em grande escala, em grandes latifúndios. E os principais produtos aí são o milho, o arroz, o feijão, o café, o algodão, o trigo e a soja. A soja que é um dos principais gêneros produzidos ali na região e também os principais produtos de exportações do Brasil. E a agricultura implementada nesses latifúndios é a chamada agricultura moderna, aquela agricultura que tem um grande uso de tecnologias e insumos agrícolas. Você tem máquinas, você tem agrotóxicos, você tem pesticidas, você tem material de correção do solo, porque o solo do centro-oeste brasileiro, para a agricultura, ele não é um solo muito recomendável. Essas grandes fazendas, elas usam a correção do solo com produtos químicos. Isso caracteriza essa agricultura como a agricultura moderna, né? Aquela agricultura que acontece aí pós a Revolução Verde. Outro destaque aí no primeiro setor é a agropecuária. Dentre as várias criações, né, a pecuária bovina é aquela que tem o maior destaque. Segundo alguns estudiosos, né, costuma-se dizer que no centro-oeste brasileiro tem 5, 6 cabeças de gado para cada pessoa. O maior rebanho bovino do Brasil se encontra lá. Cerca de 36% da produção bovina nacional está exclusivamente aí nos estados da região centro-oeste do Brasil. Não tem como falar da região centro-oeste sem falar de Brasília, né, galera? O principal destaque da região aí. Brasília, ela está situada no interior de Goiás, no Planalto Central, e ela foi fundada dia 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek.
A Constituição de Brasília, ela foi um evento simbólico para o governo, marcava progresso, né? Brasília é a capital federal, é a capital administrativa do Brasil. O que acontece? A capital do Brasil, ela se situava no litoral. Então, um plano político tinha como intenção colocar a capital do Brasil no centro do território brasileiro. Tirar ela do litoral foi uma estratégia política e também uma estratégia militar, né? Para que a capital do Brasil não ficasse vulnerável próximo ao litoral. Mas também estratégica no quesito político para centralizar a administração do território brasileiro, para que ela se colocasse a sede do poder federal no Brasil, no centro do território, para que ele estivesse próximo ao mesmo tempo de todas as regiões. Brasília é a cidade-sede do governo do Distrito Federal, além de ser a capital federal do país. É muito comum que a gente confunda com a capital do Distrito Federal, mas ela não é. Beleza? Ela é apenas o centro político e administrativo da unidade federativa. Com isso, galera, a gente encerra aí o nosso estudo sobre a região Centro-Oeste, tratando alguns assuntos bem relevantes dentro dessa região. É impossível a gente aprofundar tudo sobre a região Centro-Oeste em uma única aula, mas eu tento trabalhar aí com vocês as principais características aí da região, coisas que são relevantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a nossa próxima aula, galera.